Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Então, resumo do jogo do Clássico Goiano, Atlético Goianiense 0, Goiás 1. E vamos falar também hoje no vídeo sobre a saída do Odair Hellmann do Fluminense, tá certo? Então vamos lá, falando do Clássico Goiano. Vitória muito importante do Goiás, né? Fora de casa, apesar de ser um clássico em Goiânia, mas no novo estádio do Atlético Goianiense. O Rafael Moura fez o gol, mas o homem da partida para o Goiás foi o Tadeu, né? O goleiro, mais uma vez, destaque do Goiás. É o segundo ano consecutivo em que o Tadeu vem sendo o melhor jogador do Goiás na temporada. É bem verdade também que eu acho ele um goleiro que faz muita defesa, mas eu acho ele um pouco espalhafatoso, principalmente no jogo de hoje. Eu achei que ele fez algumas defesas que foram médias e ele fez ela ficar difícil, fez alguma espalmou para o lado, para escanteio ali, como se fosse uma defesa muito difícil, enquanto a bola foi na mão dele ou na direção do gol, mas sem muito perigo, né? Agora, a defesa no final do jogo, no chute do Chico, foi muito bonito, o chute de fora da área, a defesa. Isso aí tem que enaltecer ele, o Tadeu. O Goiás, o Atlético Goianiense, se tivesse que ter um vencedor, era para ser o Atlético Goianiense, em termos de produção de futebol, quem mais teve chances, né? Agora, futebol não é só isso, é bola na rede. O Goiás até teve um outro gol anulado do Fernandão, um belíssimo gol de contra-ataque, né? O Tadeu saiu jogando com o lateral, em 5 passes o Goiás estava marcando o seu gol por cobertura, mas infelizmente o Fernandão estava impedido, muito pouco, achei até meio justo. Na hora assim, vendo o jogo achei impedido, mas você vendo ali as linhas traçadas, ficou muito justo, né? Uma pena, porque o gol foi muito bonito. Mas essa vitória do Goiás teve um aspecto que influencia e muito na briga contra o rebaixamento. Então o Goiás somou agora 19 pontos, está um ponto apenas agora atrás do Botafogo, mas tem um jogo a mais que o Botafogo, né? No entanto, essa vitória também ajudou a segurar o Atlético Goianiense. Por quê? Porque dos times que estão brigando para serem rebaixados, para não serem rebaixados, na verdade, temos os 4 que estão na zona, que é Vasco, Botafogo, Coritiba e Goiás. E aí o Vasco, que é o primeiro na zona, tem 24, e o primeiro fora é o Sport com 25. E depois do Sport, o próximo time agora é o Atlético Goianiense com 28. Ou seja, essa vitória do Goiás foi ruim em um certo ponto para os outros times que brigam, porque o Goiás meio que cresce, né, ganha moral para brigar pela sobrevivência na Série A, mas ao mesmo tempo foi bom, porque não trouxe, mas manteve mais um candidato, né, ao rebaixamento próximo a ele, que no caso é o Atlético Goianiense, próximo na zona de rebaixamento, porque agora, por exemplo, o Vasco tem 24, está apenas 4 pontos do Atlético Goianiense, né? O Botafogo ainda pode pensar, o Coritiba ainda pode pensar em se livrar do rebaixamento, já que agora o Atlético Goianiense e o Sport são os times que estão mais próximos ali dessa disputa, tá certo? Então é isso. Sobre o jogo, não tenho muito o que falar. O jogo foi bem ruim em termos de qualidade, mas se tivesse que ter um vencedor, era para ter sido o Dragão, tá certo? Já pelos lados das Laranjeiras, o Odair Hellmann recebeu uma proposta do mundo árabe, aceitou e deixou o comando do Fluminense. É muito interessante que o Odair, né, aceite essa proposta e vá para o mundo árabe. Eu acho que ele está certíssimo em aceitar, porque o futebol brasileiro
ele é muito cruel com o treinador. Então, quando o treinador tem a oportunidade de sair ainda de boa, podendo fazer seu pezinho de meia, ele deve ir, porque o Odair, mesmo com o quarto lugar do Fluminense no Campeonato Brasileiro, ele é muito criticado pelos torcedores e até pela mídia também. Eu sou um crítico dele também. Eu acho que o futebol que o Fluminense apresenta não é bom. Assim, não gosto de ver o time do Fluminense jogando. Agora é muito competitivo e produz bastante, né? O Fluminense é um dos melhores ataques do campeonato e do Brasil no ano. Mas não é nossa, eu quero assistir hoje o jogo do Fluminense do Odair. Não, nunca tive essa vontade, por exemplo, né? Como eu tenho, por exemplo, de ver o São Paulo do Diniz ou o Palmeiras do Abel Ferreira, o Red Bull Bragantino do Barbieri, eu gosto de assistir, né? Então, assim, o time do Odair nunca me deu aquela faísca. Pô, quero assistir um jogo do time do Odair. Não tem, mas tem que admitir que é bem competitivo desde os tempos em que ele era treinador do Inter, né? Agora, tem um outro aspecto aí também dessa saída. Os técnicos brasileiros, eles sempre reclamam, né? Quando não tem tempo para trabalhar, quando não tem elenco, quando não tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo. E o Odair, ele está desde o início do ano do Fluminense. Então, ele é um dos caras que a diretoria do Fluminense, neste ponto, foi bem e manteve o treinador, independente dos resultados. Tudo bem que ele foi bem, foi vice-campeão carioca, né? Era difícil realmente superar o Flamengo, mas conseguiu bater de frente com o Flamengo nos jogos, inclusive ganhando a Taça Rio em cima do Flamengo. Então, assim, o Odair tinha no Fluminense tudo que os treinadores no Brasil pedem. Ele teve tempo, teve o apoio da diretoria, e aí quando surge a primeira proposta, ele sai, né? Então, assim, os treinadores do futebol brasileiro, eles têm que saber que isso, do mesmo jeito que eles podem ser demitidos com 2, 3 jogos, por não estarem rendendo, eles também podem sair. Não estou criticando ele de sair para uma coisa melhor para a vida dele, acho que ele está certíssimo, mas também eles não podem reclamar quando o clube os demitem, né? Porque hoje ele deixou o Fluminense na mão. Imaginem só se o Marcão agora assume que vai ser o técnico do Fluminense, não consegue manter o rendimento da equipe e o Fluminense deixa o G6, né? E não ganha a vaga na Libertadores. Imagina o quão frustrado ficará o torcedor do Fluminense. Tá certo? Então, assim, é lógico que o Odair não tinha garantia nenhuma de que ia levar o Fluminense a Libertadores, mas a pontuação e a posição na tabela nos levava a crer nisso. Afinal, são 24 jogos já do campeonato, faltando apenas 14 para terminar. E é lógico que ele poderia cair, ser G8 e tal, ficar entre os 8 primeiros, mas ainda assim, se o Fluminense ficasse entre os 8 primeiros do campeonato, seria um feito enorme pelo investimento feito no elenco tricolor em comparação aos outros clubes que estão ali na frente da tabela disputando o título do campeonato. Tá certo? Mas é isso. Desejo toda sorte ao Odair lá no futebol árabe. E que o Fluminense com o Marcão consiga manter pelo menos a competitividade necessária para se manter na briga ali por uma vaga pela Libertadores. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minhas redes sociais estão aqui. Deixe seus comentários falando o que vocês acharam do vídeo. E claro, antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para notificações e compartilhar esse vídeo aí com os amigos, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!